Oi, Flavinha, tudo bom? Já já o Russinho aparece aqui, obrigado pela sua presença. Eu vou tentando arrumar aqui meu cenário. Agora tá bem equilibrado aí. Oi, Kellen, tudo bom? Está esperando aqui o Leonardo Ferreira, do SBT. Daqui a pouco ele entra e aí a gente consegue... Beleza, Léo, agora que você está na área, solicita isso, moleque, visualizar, fazer uma transmissão. Acho que Agora agora sim, vai, hein, hein? Léo? E aí, tudo bem? Boa noite, irmão. Beleza, boa noite, Leozinho. Vamos ver se entra mais um pessoal aí, mas já temos outro, já dá também, né? Leozinho, acho que a gente pode começar assim, mano. Se você se apresentar um pouquinho aí pro pessoal que tá entrando e não me conhece e não te conhece, né? Falar um pouco aí de quem é o Leonardo Ferreira. Maravilha. Boa noite, então, para todo mundo, pessoal que está chegando agora devagarzinho na nossa conversa. Alô, Felite. Felite já está tumultuando aí, hein? Que Ah, coisa ele é boa. fera. Legal, legal. Então, eu me chamo Leonardo Ferreira, né? O pessoal me conhece, o pessoal me conhece como Léo, né? Léo do SBT, ou então como Russinho, né? Apelido que eu tenho de infância aí, assim como você me conheceu, né? Como Russinho. E eu sou repórter, né? Sou jornalista, repórter do SBT, repórter também da TV Justiça. E tenho mais uma atribuição que aflorou, digamos assim, na quarentena, né? Que é o lance da composição, que a gente vai conversar com certeza nessa live nossa aqui. Mas é isso, irmão. Que bom, tô feliz de estar aqui contigo, de conversar com você. A gente se conhece há muito tempo, né? Mas há pouco Ah, tempo que a gente voltou, né, a manter isso. Muito legal. é verdade. Inclusive, falar aí pro pessoal que muita gente aí, com certeza, dos seus seguidores está entrando na live aí. Eu agradeço o pessoal que está participando pela audiência aí, pela participação. Mandem perguntas também, viu, pro Leozinho, mas só falar um pouco de mim, meu nome é Diego, né, Diego Marques, também sou repórter, jornalista, narrador, hoje em dia atacando de poeta aqui no Instagram, e aí a gente teve essa ideia ontem, né, ô Léo, falando um pouco no WhatsApp de fazer essa live, por que não compartilhar experiências, e aí eu queria, como eu te falei, não deixar só voltado para a parte do trabalho, mas com o trabalho a gente puxar o gancho para os outros assuntos que eu quero abordar aqui porque você ganhou notoriedade e muitos fãs nas suas reportagens, muitas vezes humanas, de histórias difíceis, e isso requer criatividade. Então, eu quero que você fale um pouco do seu processo criativo, primeiro no jornalismo, para contar um pouco para a gente, até porque eu sei que tem jornalistas aqui também assistindo, e é sempre bom o pessoal querer aprender e trocar essas experiências. Legal, legal. Trazendo para a parte do jornalismo, o jornalista, você como jornalista sabe muito bem disso, o jornalista ele é muito observador, né? Já é da sua natureza, né? A gente chega no lugar, a gente gosta de ter informações sobre aquele lugar, a gente tem talvez uma sensibilidade maior do que outras pessoas para se comunicar, né? Para conversar, a gente consegue conversar com pessoas de todas as classes, de situações bem diferentes, de pensamentos, inclusive, bem diferentes do nosso. Eu acho que isso, acima de tudo, é um dom que Deus deu para a gente. Claro que todo mundo tem um pouco desse lance da comunicação, mas tem pessoas que não conseguem se comunicar muito bem. E a gente consegue, cada um, né, cada um da sua forma, com o seu jeito, com a sua personalidade. E no lance da televisão, é fundamental para você contar uma história, você pegar, né, detalhes, muitas vezes que as pessoas não conseguiram observar, para você contar essa história de uma forma que todo mundo entenda. E o processo de criação está justamente aí. Você observa, eu, por exemplo, gosto de esporte, mas eu não é uma área que eu sei atuar muito bem. Diferente de você, que eu sei que você gosta muito de esporte e faz isso muito bem. Mas o que me chama muita atenção, por exemplo, nas reportagens que eu assisto, de futebol, enfim, de qualquer esporte, é a criatividade do texto, né? O cara, ele não tá só olhando ali a partida e tal, de olho só no jogador que é o camisa 10. Não Às é vezes só ele o começa. factual, né? Isso.
Às vezes ele começa a matéria com a criança que está dando uma mordida no picolé que chamou a atenção dele, ele sabe que ele vai ter aquela imagem, ele abre a matéria com aquilo porque vai ser diferente. E ele consegue prender, né, um telespectador dessa forma, contando a história. Existem várias formas de você contar a mesma história, né? Com a música é mais ou menos parecido isso. As músicas, elas falam geralmente de amor, né? Sobretudo para o tipo de música que eu faço, que é mais pagode e tal. Mas a gente tem um assunto central, mas a forma que é contada essa história sempre é muito diferente. Com a reportagem é a mesma coisa. Então, o repórter ele precisa ser muito observador, ele precisa apurar, né, com muita segurança, com muita firmeza, para poder reportar, né? Se você não tiver a informação correta, fica meio complicado de você passar isso para quem está assistindo você, e acima de tudo, uma responsabilidade muito grande, né? Porque você acaba se tornando fonte. Às vezes a pessoa na conversa de boteco dá alguma informação e as pessoas perguntam, mas aonde que você viu isso? Aí o cara fala, pô, o Léo do SBT falou isso hoje. Então você acaba virando fonte nesse sentido, né? Passou na televisão, as pessoas tomam aquilo como verdade, né? É claro que às vezes acontece um erro ou outro, não deveria acontecer, mas acontece, porque são pessoas que estão fazendo o jornal, mas é preciso tomar muito cuidado, irmão. Eu imagino. E aí você faz, sim, eu te acompanho no SBT, né? Sou seu fã, né? Você sabe disso, a gente conversa bastante sobre isso. E você tem matérias muito humanas, né, Léo? E muita gente me pergunta, assim, mas como você mesmo falou, eu trabalho com esporte, então não vejo tanto isso. Mas você tem matérias duras, histórias duras para contar, e você conta de um jeito, assim, que eu considero brilhante. Como fazer para você pegar uma história triste, trabalhar com essa sensibilidade dentro de você? É difícil, né, para algumas pessoas entender como o jornalista se separa desse lado, o pessoa, humano, para ter que contar a história, ter que contar a história de um jeito objetivo. E aí, isso também vai muito da sua criatividade, da sua sensibilidade. Com certeza. A gente não pode esquecer, é a nossa profissão, mas a gente não pode esquecer que são pessoas, né, que são vidas, que são famílias que estão sofrendo ali, enfim, seja qual for o motivo. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito, irmão, e que eu percebo isso, inclusive com outros colegas de outras emissoras, é a forma que você chega na casa, a forma com que você aborda. Muitas vezes, quando eu vejo que é uma história muito triste, ao invés de chegar já pedindo a entrevista, eu chego devagarzinho, até aviso a redação, às vezes falo, olha, a situação aqui está um pouco complicada, eu preciso de um pouco mais de tempo para saber chegar. Eu sei que se eu chegar já pedindo uma entrevista, as pessoas vão receber aquilo como se eu não estivesse me importando com a dor deles. Entende? É claro que eu estou ali por causa da entrevista, eu não estou ali porque eu sou amigo da família, não conheço a família e tal, mas muitas vezes eu consigo conversar com a família chegando devagar, às vezes vejo que a mãe perdeu um filho por causa de um assassinato, alguma coisa, dou uma palavra de carinho, pergunto se eu posso dar um abraço, e isso é muito verdadeiro, porque eu vejo o sofrimento das pessoas, eu não faço isso pensando apenas numa entrevista que eu posso conseguir depois, entendeu? Então é claro que o lado humano ali, ele fala muito forte e, consequentemente, muitas vezes eu consigo entrevista dessa forma. Inclusive tem até colegas de outras emissoras, já aconteceu situação deles estarem num caso, um factual, não conseguir entrevista com a mãe, por exemplo, da vítima, do latrocínio e tal, e eu chegar, ficar um tempo batendo papo e conseguir entrevista. E eles perguntaram, mas como que tu conseguiu essa entrevista? O que você falou? O que você fez e tal? Então é isso, eu acho que a gente tem que saber qualquer lugar. Saber chegar devagarzinho, saber sair, sempre com muita educação, tentando sentir um pouco, né, perceber, né, com muita calma, né, e sensibilidade o que aquelas pessoas estão passando. Eu acho que isso é um segredo para você entrar na casa das pessoas, para você... Às vezes você consegue até informações que até então não foram divulgadas, porque muitas vezes a coletiva de imprensa vai ser no outro dia, ou vai ser no contraturno que você está trabalhando. E a família não quer, claro, já está no momento muito frágil, né? As pessoas estão fragmentadas, estão muito debilitadas, elas não querem falar que o filho tinha algum envolvimento, elas não querem potencializar a dor e o sofrimento. Então, a gente tem que ter muito pé no chão, muita calma para conseguir. Comigo tem dado muito certo isso, graças a Deus. Mas é uma coisa natural, entende? Eu não chego na casa de, não, eu já vou chegar ali para pegar a entrevista. É claro, não vou ser hipócrita.
é claro que eu preciso da entrevista para minha matéria, né? Eu preciso da entrevista. A entrevista para a reportagem, ela é fundamental. Se não tiver, a gente consegue também contar a história, mas ela não tem tanta riqueza. Mas eu acho que é isso, irmão. Acho que com educação, com calma, sabendo que são seres humanos que estão ali contigo, eu acho que devagarzinho a gente acaba conseguindo tudo ou quase tudo. É mais ou menos por aí. Legal, muita gente entrando, viu, Léo? Vou dar um abraço aí pro pessoal, Leandro Borges, Alan Guilard, Rafael Felite, Marco Santiago. Pra gente tentar já passar um pouquinho da parte do jornalismo e começar a nossa resenha braba aqui mesmo, a Gi perguntou, Gi Rossi, mais cedo, qual matéria que mais te marcou? Você consegue de todas essas histórias, você tirar uma, assim? Essa pergunta é uma pergunta clássica, né? As pessoas geralmente perguntam isso. É difícil responder qual foi a matéria que mais marcou, porque são momentos, né? É a mesma coisa que eu perguntar para você qual foi a comida mais gostosa que você comeu. É meio complicado. Você comeu vários pratos deliciosos, né? E são momentos. É claro que existem histórias que marcam pela gravidade ou pela história da pessoa, da família, mas tem uma coisa que sempre me chama muita atenção, sempre que eu faço matéria relacionada à criança, mexe muito comigo. Primeiro porque a gente sabe da pureza das crianças, né? E depois que eu me tornei pai, isso ficou mais aflorado também. Então, quando eu vejo a situação de alguma criança, eu vejo muito meu filho. Então, eu acabo absorvendo um pouco disso e tento ajudar da forma que eu posso ajudar. É claro que a minha função é levar a informação, mas a gente acaba se envolvendo, não tem jeito. Foi o que a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente se envolve em alguns casos, naturalmente, porque a gente quer ajudar, a gente sabe que é uma obrigação, uma competência do governo, a gente sabe que muitas vezes, né, em vários casos, essa atenção não é dada, e a gente tenta, de alguma forma, tentar trazer um pouco de bem-estar, de conforto, de paz para aquela família, né? Sim, é legal porque é uma linha muito tênue, né, Léo, entre você... Você tem que deixar o seu sentimento aparecer na reportagem, lógico, até porque isso vai tocar outras pessoas. Mas é uma linha muito tênue para você não invadir o sensacionalismo, não tornar aquilo brega de mau gosto. E do outro lado, fazer uma matéria brilhante muitas vezes, né? Com certeza. Que é isso que a gente estava falando, né? Da questão da humildade que você precisa ter para chegar na casa. Imagina só, eu não faço ideia em quantas casas que eu já entrei, de pessoas que eu nunca vi na minha vida e talvez nunca mais encontre e tal. Mas a gente muitas vezes acorda as pessoas, a gente chega às 7 horas da manhã na casa da pessoa, ligando ou tocando o interfone. Então, assim, às vezes é invasivo isso. Então, se você tem que estar preparado, porque, claro que cada matéria tem um objetivo. Às vezes é uma matéria que gera um certo desconforto, e as pessoas não gostam que o rosto dela seja vinculado a uma coisa ruim. Então, são vários desafios que a gente enfrenta na rua, sobretudo quando a gente cobre cidades, né? Quando a gente vai fazer alguma matéria de denúncia, precisa ter uma certa delicadeza, é bom você conversar com o chefe de reportagem, com a galera que está fazendo a produção da matéria, para você deixar isso muito alinhado, né? Sim. Léo, comecei pelo jornalismo, porque eu acho que envolve muito da nossa parte de criatividade. E aí, não sei se nessa quarentena foi quando eu descobri. Eu sempre soube que você gostava de música, né? O pessoal aí que não sabe, está assistindo a gente já se conhece há muitos anos. Retomamos o contato agora aí na vida adulta. O mundo é muito louco, né? Nos reaproximamos aí no jornalismo e aqui nas redes sociais. E aí eu comecei falando do jornalismo porque você pega histórias sensíveis, às vezes de muita dor, para transformar num material legal para o seu trabalho. E aí você falou que suas músicas são de amor. E às vezes também a gente tem que pegar um sentimento, um momento sensível e transformar isso em arte agora, falando da música mesmo. E aí eu quero que você fale um pouco do Leonardo Ferreira, compositor. O Legal. pagodeiro Leonardo Ferreira. Eu toco há muito tempo, né? Desde moleque eu toco percussão, eu já toquei em alguns grupos de pagode. E há uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz a minha primeira música com o Vinícius de Oliveira, que inclusive é um músico aqui da cidade bastante conhecido, do Sete na Roda, tá? O Vinicinhos é muito querido. Isso tem 10 anos, então assim, naquela época eu já tinha vontade de compor, só que eu fiz naquela época umas 2, 3, 4 músicas no máximo, e não foi muito pra frente. E aí fui trabalhar em televisão, aquela coisa toda, e o tempo ficou muito curto, né?
eu trabalho no SBT e na TV Justiça, então tem plantão, às vezes, fim de semana, tem a minha esposa, tem meu filho, então acaba que a gente não tem muito tempo para isso. E aí, na quarentena, essa vontade, essa vocação, digamos assim, que tinha no passado, ela despertou, ela veio com muita força, comecei a trabalhar de home office, e aí com o tempo livre eu comecei a pegar meu cavaquinho, aí fazia alguma coisa, escrevia, e eu falei, cara, pô, isso aqui tá legal, isso aqui dá pra sair, alguma coisa, aí comecei a fazer e mandar pros amigos. E a galera, pô, isso tá bom, hein, continua, 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 e aí eu vi realmente uma oportunidade, digamos assim, de mercado mesmo, de ser gravado, de tocar na rádio. Eu comecei a mandar para o pessoal de São Paulo, inclusive a Karen, que tá, se eu não me engano, a Karen Braga tá aí na nossa live, ela que pega minhas músicas e transforma em guia, né, que a gente chama, que é o formato da Ela música tá que a gente aqui manda pros sim. artistas. A Karen tá aí, né? Um beijo, Karen, tamo junto, obrigado pela parceria. Eu faço a música aqui em casa, eu não sou cantor, né, eu sou compositor, então eu faço a música, tocando cavaquinho, ou violão, alguma coisa assim, e aí mando pra Karen, que aí ela tem a equipe dela, o Eliseu Henrique, o Rodrigo Oliveira, essa rapaziada que trabalha com o Eliseu, que aí eles deixam a música num formato profissional, com a voz de um cantor, com violão bonitinho, com cavaco, com banjo, com tamborim, e isso agrega muito valor, porque se eu for apresentar para você uma música minha, por não ser cantor, e o cavaquinho não é nem o instrumento realmente que eu toco cavaquinho porque eu gosto e tal. Mas o meu lance é percussão. Então, se eu for tocar uma música para você, o impacto dela vai ser muito menor do que quando eu recebo a gravação de São Paulo. Então, essa gravação que vem de São Paulo, ela deixa a música com uma cara muito profissional e Bem isso aumenta a chance de você ser produzida. gravado. Sim, É, perfeito. é. Aí Léo, é olha isso, a só, gente tá nessa. tem uns comentários muito legais aqui. Em regra, todo mundo te elogiando. Você é um cara muito querido, né? Eu sabia disso. Mas, sei lá, deixa eu tentar citar aqui alguém, né? A Flavinha tá dizendo, Léo é demais. Luiz, fisioterapia e hipnose, melhor repórter do Brasil. Tá aqui, ó, o Luiz Rio BSB, repique violento. Rafael Felite, o Ruivo do Pagode. E aí o Felite até falou algo ali embaixo sobre você tocar violão, tocar percussão, escrever, a canetada, o violão, escrever alguma coisa assim, esquece. Enaltecendo mesmo suas competências aí. E eu queria saber, quando você começou a tocar violão, quando você começou a investir mesmo na parte de percussão também, como foi essa construção assim, agora do Leonardo Ferreira, o musicista? Aham, legal. Percussão eu toco desde moleque, né? Os primeiros grupos que eu tive com 14, 15, 16 anos, eu já tocava percussão. Toco até hoje, quando eu vou encontrar com meus amigos, churrasco, essas coisas, eu pego o meu repique de mão, meu tantã, pandeiro, surdo, enfim. E o cavaquinho eu toco há algum tempo, assim, há uns 5, 6 anos, para tocar em casa, para aquela música. É bom, né? Você toca violão, né? Então é gostoso a gente pegar um instrumento de harmonia e tocar uma música que a gente gosta e tal. E aí eu senti a necessidade, justamente pelo lance da composição, de aprender violão. Eu tocava violão, aquela coisinha, os acordes básicos, aquelas batidas básicas, mas eu senti a necessidade de aprender a tocar violão para ajudar no processo de compor. Porque o cavaquinho você fica muito limitado, né? O violão ele preenche mais, o violão é mais completo. E aí o violão, ou seja, é uma coisa agora da quarentena. Comecei a fazer aula de violão agora. Então ainda não senti muito essa evolução no processo de compor com o violão. Eu fazia as músicas sempre com cavaquinho e tal, mas eu sei que o violão ele vai me ajudar muito nesse processo aí de fazer as músicas. E aí na percussão você arrasa, né? Volta e meia você grava um story, meter na mão no repique, também no tantã, acompanhando as músicas. Percussão a gente brinca, né? A gente fala batuqueiro, né? O cara que batuca não tem jeito, ele pode ficar até um pouco afastado ali, mas às vezes eu tô parado em algum lugar aqui, tem uma mesa, tem alguma coisa, eu tô sempre batucando. Eu sou realmente percussionista, né? É um instrumento que eu gosto. Agora, é difícil você compor tocando percussão, né? Porque tem gente que consegue, mas é raro isso, né? É claro que é muito mais fácil você pegar ali um cavaquinho, um violão, e aí até para você sentir, para você fazer a melodia. Como é que você faz uma melodia tocando pandeiro? Uhum. Acontece, mas é difícil, né? Geralmente não é esse caminho. Então, o lance da composição eu tô levando muito a sério, tô levando a sério mesmo. Tô fazendo várias guias, tô fazendo muita música, já tô mandando para artistas maiores, tem muita coisa acontecendo, projetos interessantes acontecendo, vários grupos já pegaram algumas músicas minhas.
E a gente está esperando passar essa fase da quarentena, porque ninguém está indo para estúdio agora, né? A gente precisa ter um pouquinho de calma para essas músicas serem gravadas e torcer para que elas toquem na rádio. Certo, ó, o Gustavo aí falando, se o Rocinho tivesse mais mãos, seria um grupo sozinho. Toca muito, meu brother. É isso, também acho. E aí, Léo, tem mais perguntas ali. O Marco Santiago perguntou mais cedo qual a sua inspiração, tanto na música e uma inspiração também no jornalismo. Cara, do jornalismo tem muita gente que eu gosto, assim, mas muita gente mesmo. Porque cada um tem um DNA, né? Tem algumas pessoas que eu gosto da forma de escrever, da forma de contar a história. Tem algumas pessoas que eu acho que tem uma postura muito interessante. Tem outras que eu admiro o lance do contato que a pessoa consegue fazer, consegue ter as suas fontes. Mas é meio complicado falar de nome, assim, porque realmente eu gosto de muita gente. Eu gosto, na verdade, de trabalho bem feito, é igual música, né? O pessoal fala, pô, mas tu só gosta de pagode, samba. Não, eu gosto de música. Música boa, você pode colocar qualquer coisa. Se a música for boa, com certeza eu vou gostar. Né? Então, boa que eu digo pro meu gosto, né? Porque às vezes o nosso gosto não é o gosto do mercado. Eu tive que entender isso para poder compor, porque aquele papo que a pessoa fala assim, pô, essa música é péssima, tá na rádio. Eu aprendi que é o seguinte, nessa música não é péssima, ela é péssima para você pode não gostar. Uhum. Mas se ela tá tocando na rádio, se ela tá nos streams, se ela tá ali a primeira música, a segunda mais tocada do país, tem como tu falar que essa música é uma música ruim. Você não gosta. Concordo. Mas para milhões e milhões de pessoas é uma música boa, né? Então é difícil a gente quebrar um pouco disso que a gente tem, né? De, pô, por que música boa não toca na rádio e tal? Então, é pro nosso gosto, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Me fala um pouquinho. Só mais uma dúvida aí, porque o Rômulo perguntou, um colega meu jornalista até, Rômulo falou pra mim que ia estar na live, tá aí mesmo, segunda vez que ele pergunta, foi bom pra ele me lembrar. Perguntou se tem alguma música sua gravada, eu sei a resposta, se tem alguma música sua gravada já por grupos de Brasília. Então, eu tô com 5 músicas hoje, dessas que eu fiz na quarentena, que o pessoal pediu a liberação dessa música, das músicas. Então, eu tô naquele processo de fazer o contrato, de ajustar valores, eu já fiz a minha inscrição no ECAD, então assim, tá tudo rolando, mas ainda as músicas não foram gravadas, não estão em estúdio, mas eu acho que daqui a mais ou menos uns 2, 3, 4 meses a gente vai ter aí umas 4, 5 músicas já gravadas em estúdio, sim. Ter um pouquinho de paciência agora. Ah, legal, perfeito, cara. Pô, que legal saber disso, porque essa parte realmente eu não sabia. E que bom ver que tá indo pra frente, porque o trabalho realmente é bom. Escutem aí, tá no IGTV do Leozinho, viu, pessoal? Muita música boa. Inclusive, muita gente compartilha e pessoas da minha bolha, assim, já vieram falar comigo. Pô, esse cara é bom, vou começar a seguir ele por causa das músicas também. O Rafael Felite, nosso amigo, né, perguntou aí se você já tirou alguma ideia de um VT pra compor uma música, pra escrever uma letra. De VT, não. O que eu comentei mais cedo contigo é que nós somos contadores de histórias, né? Só que a forma que você conta a história para uma reportagem, naturalmente, é diferente de uma música. Mas em certos momentos, essas histórias elas podem até se cruzar. Nunca aconteceu de pegar como inspiração uma reportagem, alguma coisa do tipo, para trazer para a música. Já aconteceu de coisas que eu vivi, eu acabar colocando no papel e buscar uma melodia, e misturar coisas que eu vivi com coisas que não aconteceram, então trazer um pouquinho de ficção para poder trazer uma dinâmica para a música e tal. E já aconteceu também de coisas que de fato nunca aconteceram, passou longe, mas eu coloquei na música porque eu sei que algumas pessoas já passaram por essa situação. Então qual que é o objetivo? O objetivo é fazer com que as pessoas se identifiquem com aquela música, que é o que a rapaziada tem feito muito hoje. Se a gente for pegar os compositores de pagode hoje que estão sendo muito gravados, que é o Eliseu, por exemplo, namorado, companheiro da Karen que está assistindo a gente, Rodrigo Oliveira, Lucas Morato, Bruno Gabriel, Cleitinho Persona, essa rapaziada, o que eles estão fazendo, a gente percebe que é justamente isso, eles estão falando o que as pessoas querem ouvir, eles estão fazendo música, é claro, às vezes tem um detalhezinho ali só para dar um pouquinho de caldo, né, para música, um molho, um diferencial,
mas as pessoas gostam de se ver naquela situação, entendeu? Então, a gente está tentando seguir um pouquinho esse caminho, porque a gente sabe que esse é o caminho para ser gravado, pelo menos hoje, né? Claro que a música vai mudando, a gente observa que o refrão ele chega muito rápido hoje. Antigamente, as pessoas faziam música e demorava muito. Faziam música de 4 minutos, com muita letra, com muita informação. E isso funcionou durante um tempo. Hoje não funciona mais. Hoje, por causa dessa velocidade da internet, como que as coisas estão acontecendo, a gente percebe que no pagode o refrão chega em 40 segundos, 45 segundos. Então ele passa a música uma vez completa, repetindo o refrão, chega no máximo 1 minuto e meio. Aí você fala, pô, mas e se passar disso? Pode passar, a música é sua, você faz o que você quiser com ela. Agora, os caras que estão sendo gravados hoje, eles estão sendo gravados nesse formato. Então é melhor você tentar seguir esse formato que foi, entre aspas, ditado por eles, do que você tentar fazer uma música com muita informação, com palavras muito rebuscadas. Isso não vai funcionar, as pessoas não vão se identificar com a tua obra. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo hoje também, tentando estudar um pouco o mercado para ser gravado. Me fala só uma coisinha aqui rapidinho, porque Claro. eu tô sendo entrevistado, né? Isso é muito raro, é estranho a gente responder perguntas, a gente está muito acostumado a fazer perguntas. É né? verdade. Mas você... Tô na zona de a gente- conforto total aqui. A gente vê aqui no Instagram também o lance do violão, volta e meia, tu toca alguma coisa ali, né? Você toca Isso. cantando e tal. Mas o lance dos versos é uma coisa nova também que surgiu na quarentena, né? Conta um pouquinho pra gente também desse trabalho que você está fazendo. Léo, eu tenho feito muito home office, né? E eu acho que eu acho que jornalista no geral é uma pessoa com perfil muito ativo, que precisa sair. Jornal gosta de rua, né? Gosta de gastar a sola de sapato mesmo. E aí, cara, eu tava pirando. A gente vê muita coisa ruim na televisão, né? Muita gente morrendo. A administração não é uma administração que eu concordo, você sabe disso, meus textos falam disso. E aí eu tava realmente me deprimindo e ficando triste em casa com isso. E aí um dia eu resolvi escrever. Eu escrevia muito quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu não tô velho, né? Tô com 33 aí, mas quando eu era mais novo, mais garoto, eu escrevia bastante. Gostava de escrever textos, assim, rimados ou não. E aí um dia eu resolvi começar a recitar textos de outras pessoas no Instagram. Houve um retorno legal, né? Eu tenho muito menos seguidores que você, mas o pessoal foi lá, apoiou de alguma forma. E um dia eu fiz um verso autoral sobre as pessoas respeitarem a quarentena. Isso tem muito tempo, a gente estava na faixa de 10 mil mortos, para você ter uma noção, assim. Hoje a gente já bateu 80 mil mortos na Covid-19, né? E aí eu escrevi aquilo, me fez muito bem, porque eu tirei do peito, me expressei aqui na rede social para amigos e outras pessoas, e houve um retorno bacana. E aí tem um amigo meu, que agora ele tá até em São Paulo, chamado Pedro Nóbrega, ele falou, cara, você tinha que escrever mais vezes. E às vezes é só disso que você precisa, né? Eu também tenho a boa sorte de ter uma namorada incrível, a Laís, eu não sei se ela tá aqui, ela tá curtindo umas palestras aí de odonto, ela é dentista, mas ela também apoiou muito, esses textos estão muito bons, escreve mais. E aí eu comecei a escrever sobre política, sobre temas um pouco mais duros, sobre a própria Covid-19, e isso começou a sair até um pouco do meu controle pro que eu esperava, assim, né? E essa foi a história. E o retorno foi legal porque eu acho que eu não consegui tirar tanto lá do jornalista e eu fazia notícias rimadas. Claro, com jornalismo extremamente opinativo. E aí que veio a parte mais gostosa de ouvir, assim, o pessoal falando, nossa, alguém devia te levar para um quadro numa rádio, um quadro no jornal, porque você conta a notícia de um jeito que todo mundo presta atenção. De um jeito gostoso e rápido. E isso me motivou, né? Então eu sigo aí escrevendo e tentando divulgar um pouco o meu trabalho e agora também ampliando um pouco mais o leque, investindo mais nisso, estudando mais, lendo mais sobre isso, estudando até mesmo como funciona o Instagram nesse sentido, né? Para começar a me aprofundar e, por que não, quem sabe comercializar isso também de alguma forma. Eu acho que o melhor termômetro que a gente tem em qualquer arte que a gente vá fazer é justamente as pessoas que estão próximas da gente, né? Porque é claro que elas não vão falar assim, nossa, tua música tá horrível, o que é isso? Então, cara, Diego, tá viajando, tá maluco e tal. Mas em algum momento elas vão dar alguma opinião de tipo assim, cara, isso tá bom,
continua, porra, gostei dessa, porra, tá melhorando e tal. E é isso que a gente precisa, né? Eu lembro que quando eu comecei a assistir os primeiros ali, eu parei assim, eu falei, porra, foi uma porrada pra mim. Foi assim, que isso, cara? Porra, tá muito bom isso, porque a rima, ela é muito interessante. Por isso que na música, inclusive, a gente tenta usar sempre a rima, né? Porque ela prende e a pessoa fica sempre esperando aquela rima, né? Então, apesar de que na música você não rima só palavras, né? Você acaba rimando sentimentos também, o que é muito importante. Sim, Mas é legal ter essa. É claro que você é uma coisa, ainda mais no tipo de verso que você faz, a mensagem que você passa, ela vai agradar e ela vai desagradar também. É um pouco diferente do lance da música sim, e tal. Você não muito, vai encontrar inimigos na música, né? A pessoa pode não gostar, mas tá sim. tranquilo, massa. O que você fala, não. O que você fala atinge, fere, né? A pessoa bate palmo, então a pessoa fica, poxa, né? Então tem uma diferença, mas legal, parabéns de verdade. Tá muito bom o que você tá fazendo. Eu gosto muito. Particularmente, já te falei isso algumas vezes. Acho que você tem um dom de verdade, não só do texto, mas de interpretar isso muito bem, né? A gente vê que você fica muito à vontade, extremamente à vontade quando você fala, o texto é seu, a criação é tua, então isso flui de uma forma muito natural. Eu acho que quando a gente percebe que tem o dom para qualquer coisa, a gente tem que, de fato, investir nisso, porque dá certo, né, irmão? Ah, com certeza. O Rafael Felite até tinha perguntado aí, quando ele perguntou do VT para música, para você, ele perguntou da rima, de algum verso, para minha narração, né? Que eu sou narrador esportivo, você sabe disso. E aí que tá. Não, mas da narração eu consigo tirar como as palavras encaixam, em qual ritmo eu tenho que falar, para aquilo ser gostoso para quem está ouvindo. Claro que não é do jeito perfeito. Você, como por trabalhar na televisão, sabe que isso faz diferença. A forma que você fala, você acelerar em certos momentos da oração, da sentença, da frase, e desacelerar para você dar ênfase em algumas coisas. Isso sim, isso me ajudou tanto na narração, como também me ajuda aí na construção da rima. Hoje, inclusive, vou falar de um tema leve, né, que é o que eu tô te falando, que eu tenho me descoberto. Hoje eu vou falar um pouco de Brasília, me pediram esse tema, né, eu tenho aberto caixas aí de diálogo. Então, Brasília é minha cidade natal, não sei se é a sua cidade natal também. É. É também, né? Então, falar um pouco aí de Brasília, eu gosto muito de Brasília, então foi gostoso para mim escrever e falar sobre isso também. Então, tô me descobrindo aí nesses outros temas. Só para lembrar também, quando eu comecei a escrever, eu estava num momento muito ruim. Eu lembro que eu estava em casa, e aí eu peguei o celular e escrevi no Notas mesmo, um texto assim. E aí até comentei com um amigo meu, que eu acho que você conhece, o cantor Pietro Silva. Não conhece, eu quero muito apresentar vocês dois, vocês têm que se conhecer, esses dois, Conheço, duas claro, pessoas. conheço. É. E aí eu mandei esse texto pro Pedro falando, cara, eu acho que isso caberia uma música. E aí o Pedro, nossa, que canetada, não sei o que lá. Essa galera que exalta a gente, é bom você ter essas pessoas perto, tenham essas pessoas perto de vocês. E aí começou aí. E aí um dia eu comecei a rimar. Nessa música não é tão rimada, né? Como você falou, na música você rima mais sentimentos, mais tons, né? É diferente. E aí o Pietro gostou muito. Vou até te mandar também depois, cara. É sempre legal a gente ter principalmente pessoas que entendem, né, do assunto aí, pra te elogiar, não, mas te enriquecer de alguma forma, te ajudar nesse processo de construção. Eu ia falar isso com você, né, Léo? Até falei no WhatsApp pra te botar na fogueira, mas você tá com o banjo aí perto, o repique, pra pelo menos fazer uns 10 segundinhos aí pra gente, só pra mostrar suas habilidades ao vivo. Ó, eu tenho um repique aqui que os meus vizinhos estão malucos aqui em casa, né? Porque isso aqui faz um barulho, meu irmão, que você não faz ideia. Mas a gente tem que treinar, tem que usar o tempo livre para ocupar um pouco a cabeça, né? E esse aqui é o guerreiro, o companheiro aqui, cavaquinho, que eu Cavaco. uso para algumas. Mas assim, eu já falei aqui para você, eu realmente não sou cantor. Então eu uso mais aqui para poder tirar minhas músicas. Às vezes eu faço alguma sequência que me chama atenção, e aí eu falo, poxa, aqui dá para sair isso. Às vezes já tem um tema definido, e aí vai fluindo naturalmente. Vou fazendo os acordes. Às vezes o tema é definido antes, né? Muitas vezes a música ela já nasce pronta, é incrível isso. Como que não existe um único caminho para você compor. Existem várias formas. Você faz sozinho, você faz com um parceiro, com dois, com três. Tem um que fica responsável pela melodia, o outro é o letrista, é o cara que vem mais forte com a letra. Inclusive, com vários parceiros eu tenho feito muito isso, eles me mandam. Gente de fora, assim, de várias cidades e tal. Fala, pô, Léo, eu fiz essa melodia, aí me manda a melodia. E aí eu começo a estudar,
aquela melodia e começo a letrar, a colocar uma letra em cima daquela melodia. Mas é isso, irmão. Eu tô com 2 álbuns hoje. Um está sendo lançado aí Uau. no Spotify, no Deezer também, em outros streams. O processo demora um pouquinho. Eu não sabia que é muito chato assim, não, mas é bem complicado. Você precisa fazer um monte de coisa assim. Não é simplesmente você colocar o seu nome lá e postar as músicas, entendeu? Existe um processo um pouco mais burocrático. Então tem mais ou menos um mês que a gente está tentando lançar esse álbum e não conseguiu ainda. O segundo álbum já está quase fechado, mas a gente vai lançar só mais para frente. Qual que é o intuito desses álbuns? A gente poder mandar para os artistas, e aí o artista entra, Guias Leonardo Ferreira, por exemplo. E aí ele entra lá, ele vê, são 10 músicas, ele escuta, aquele gostar, ele entra em contato comigo e aí a gente negocia, enfim, a gente começa a conversar sobre isso. Cara, muito legal. Pode falar. Você podia pegar o violão aí, né? Você podia fazer alguma coisa aí de música pra gente também, né? Pior que o violão tá aqui perto, cara. Deixa eu pegar ele aqui, só um segundo. Não sei se ele tá muito afinado. Pode falar. Sabe, Léo, que o violão tem uma história muito engraçada na minha vida. É hoje engraçada essa história na minha vida, o violão. Porque eu comecei a tocar em 2015. Eu vinha de um fim de relacionamento péssimo, eu nunca tinha ficado tão mal por um fim de relacionamento, e aí eu me dei de presente, assim, em 2015, para aprender a tocar alguma coisa, né? Mas assim, é como eu me vejo muito como você descreveu aí, eu não sou nenhum cara que manja muito, não, sei umas batidas ou outras aqui, os acordes mais básicos, mas vim até vestido de pagode, né? Então se eu fosse cantar alguma coisa seria aquele lê, 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 Essa música é clássica, acho que todo mundo que vai aprender um instrumento começa, e ainda mais no cavaquinho, né? Que são 4 acordes, né? Então o cara vai aprender cavaquinho e ele vai. É isso aí. É isso legal, que massa, cara. São 4 acordes no violão também, inclusive um amigaço meu, não sei nem se ele tá aí, se tiver um abraço pro ele tem tatuado os acordes dó com sétima, fá, que eu achei incrível, assim, que é bem do violão também. E aí, Leonardo, pra gente fechar essa parte, eu quero falar do churrasco ainda, e como quando o assunto é bom, passa rápido, são 7h44 já. O Instagram, infelizmente, aí só permite 1 horinha, né, de live, senão a gente tem que recomeçar, mas acho que também fica até cansativo pro pessoal. Mas eu quero saber do seu processo de criação, para você pegar e escrever uma música. Porque tem gente que simplesmente surge, tem gente que às vezes precisa sentar, ter uma rotina, tomar um café, ter o horário, ter a própria música do bom gosto, né? Vem da madrugada a inspiração de compor. E aí eu queria saber como é a inspiração de compor pro Leonardo Ferreira. Antes de responder, só vou mandar um abraço que eu tô vendo que tá na área aí, Robert Diolo, é um grande compositor lá de São Paulo, o cara tem muita música, mas muita música mesmo. Eu sou um recém-nascido, um bebezinho ao lado do Robert Diolo, inclusive a gente tem música junto. Um abraço, meu querido, tamo junto. Cleiton Preto, que tá na área aí também, compositor também da cidade, a gente também tem música junto. Legal, inclusive essa música nossa aí, ela vai vir uma música bacana, cara, uma música bem comercial, uma música que sabe aquela música que é pra galera, a galera que tá no pagode, não tem aquele momento que a mulherada brinda, levanta copo e vamos curtir, a noite é nossa, sabe? Saudades, né, de pagode. A música tá mais ou menos nesse estilo. Agora, respondendo a tua pergunta, existem vários caminhos, assim. Eu já fiz de várias formas. Já fiz de, sem ter tema, pegar cavaquinho e de repente começar a fazer alguma coisa e pensar e começar a escrever e sair a música. Recebo muita melodia, como eu disse, mas eu tô fazendo mais de um jeito que para mim ficou um pouco mais fácil, que é o seguinte: eu penso no tema,
eu falo assim, cara, eu vou fazer uma música, por exemplo, de um casal que brigou, e aí ela tá demonstrando, por exemplo, a mulher tá demonstrando que quer terminar o namoro, mas o cara tá pedindo mais uma chance que ele vai mudar. Então o tema vai ser mais ou menos esse. A gente sabe que a música tem a parte A, a parte B e refrão. Seguindo aquela regrinha que eu falei contigo mais cedo, que a gente percebeu que o mercado hoje funciona daquela forma dos 40 segundos, 45 segundos para refrão, a gente começa a construir a música pensando nisso. Então existe sim algumas técnicas, né? Técnicas que vão ajudar você a ser gravado. É claro que você tem muita coisa que vai vir ali do sentimento, muita coisa não vem do sentimento, mas você sabe que funciona, você sabe que as pessoas vão gostar daquilo, vão se identificar. Então, hoje eu vejo, comecei pela emoção, mas hoje não, hoje realmente eu estou encarando isso como uma carreira, entende? É diferente quando você faz simplesmente por gostar, ou então quando você estuda isso, quando você começa a assistir as lives dos compositores, quando você vai procurar entender o que é o ECAD, de que forma que o compositor recebe o direito autoral dele, e entender quem são as pessoas que estão sendo gravadas e por que elas estão sendo gravadas. Não adianta você fazer uma Garota de Ipanema e essa música ficar no teu quarto. Essa música precisa chegar. Então, a composição não é só fazer a música. É você ter uma gestão que seja eficiente, que funcione. Uma música registrada, uma música bem trabalhada numa guia para você apresentar para os grupos. Você precisa trabalhar bem as suas redes. Eu faço aquele flyerzinho, aquilo chama muita atenção. Então, além de mandar música, eu mando aquele flyer. Então, a Coração já dá sinais. A pessoa recebe aquele flyer e fala, porra, cara, ficou legal, tá colorido isso, então eu vou escutar a música. Inclusive tem um cara em São Paulo chamado Pezinho, é um dos maiores produtores que tem no Brasil. O cara produziu CD do Exalta Samba, porra, tudo que você imaginar esse cara já fez. Um grande compositor. Eu consegui o telefone desse produtor, mandei minhas músicas para ele, cara, no mesmo, assim, acho que 2 horas depois, ele falou assim, cara, eu vou te ligar. Eu quero falar contigo e tal. Aí eu falei, porra, Pezinho vai me ligar, mano? E aí ele me ligou pelo WhatsApp, porque sem acreditar, eu sou fãzaço do cara, tem muito pagode que você canta que é dele, com certeza que é dele, tem vários sucessos, da época do Exalta Samba, que era mais forte, Que Loucura, Tiaguinho, muita música do Tiaguinho ele fez. E aí eu fiquei assim, cara, por que o Pezinho vai me ligar? E ele me ligou, ele falou, cara, na verdade eu não te conheço, me fala um pouquinho sobre você, mas tô te ligando, porque eu recebo 100 músicas por dia. Ele me falou isso, eu recebo 100 músicas por dia. É humanamente impossível eu escutar as 100 músicas que chegam para mim. Agora, as suas músicas eu escutei. Sabe por que eu escutei? Porque, primeiro, os caras mandam música para mim como se eu fosse funcionário deles. Escuta essa música aí. Assim, porra, imagina só, tu nem conhece a pessoa, o cara não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não fala quem é e manda uma música para você escutar, assim, tipo, de uma forma muito grosseira. Isso não funciona. As pessoas não percebem isso. Eu cheguei e fiz o quê? Pezinho, boa tarde, me chamo Leonardo, sou de Brasília, sou compositor, tô fazendo algumas músicas, tô mandando pra você, se puder escutar, tá, obrigado. Eu fiz isso, velho. Eu fiz o básico, entende? Foi com um educado, flyerzinho, né? com flyerzinho, com esse cuidado. Sim. Isso chamou a atenção do cara, o cara me ligou pra falar sobre isso. Falar, irmão, legal, parabéns, faça isso. Eu escutei a tua música pela abordagem que você fez comigo, pelo cuidado do Fly e tal. Então, assim, porra, cara, isso pra mim foi uma lição. Uma lição muito grande de que realmente o caminho é esse e que a gente precisa tratar como joia a nossa obra. Porque a música, eu posso não ser gravado hoje. Daqui a 10 anos, uma música, podem fazer uma releitura de uma música minha, e essa música estourar daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20 anos. Entende por que você precisa enxergar como uma carreira isso? Não é uma brincadeira, a música, ela muda a vida do compositor e ela muda a vida do artista. É o que acontece hoje com Ferrugem e com o Thier. Né? O Ferrugem estourou com Climatizar, que é uma música do Thier. O Thier é o compositor. Então, essa mesma música fez o Ferrugem estourar como intérprete, como cantor, né, como artista, e fez e revelou quem era o Thier compositor até então. Então, uma mesma música, ela levantou 2 caras, assim, que são gigantes hoje, né? Então acho que é mais ou menos isso, assim. Muito legal, e muito legal você falar, inclusive, dessa parada de poder ser daqui a 5 anos, ser daqui a 10 anos.
Assim como essa parte quando você mexe com arte, quando você mexe com ideias, quando você mexe com uma parada que pode explodir, pode ser daqui a 5 minutos, né, Leozinho? Então, desde já, torcendo muito com dedos cruzados aqui, ó, pelo seu sucesso nesse caminho. E aí, Leozinho, pagode, tudo a ver com churrasco, né? Você é um amigo de outro grande amigo meu, Thiago Cabral. E aí, às vezes, eu olho, estou passando os stories aqui, ó. Pá! Aquela carne suculenta, o corte exato, o tempero. É você. Essa é a sua paixão mesmo, porque eu sei que para muita gente que gosta de carne e churrasco, é um hobby você pegar a peça, cortar, Sim. passar o sal. Além de ter as memórias também, né? De estar com a família, estar com os amigos tocando pagode. Fala um pouco aí então do Léo Resenha, o Léo Churrasqueiro, essa parte aí, o seu hobby mesmo por carnes. Sabe aquele papo da dona de casa que faz um bolo e não é só o fato de comer o bolo, mas o processo de botar o bolo no forno e vem um vizinho e fala, pô, tô sentindo um cheiro gostoso. E aí começa uma conversa e aí chama outra vizinha que traz um café e tal. Esse lance do bolo é o que acontece com nós homens, né, que gostamos muito de churrasco. Não que as mulheres não gostem, não é isso, mas geralmente o homem gosta mais do que a mulher de preparar o churrasco, de sair para compra, de estudar um pouco sobre isso. E quem é casado, quem tem filho, quem leva uma vida um pouco mais tranquila, acaba se interessando um pouco por esse tipo de reunião, digamos assim. Não tem nada melhor do que você trabalhar a semana toda, encontrar os amigos no fim de semana, comer um bom churrasco, tomar uma cerveja interessante, às vezes uma cerveja artesanal. Rola uma harmonia, né, digamos assim, entre isso. Então o churrasco é uma paixão antiga que de algum tempo para cá eu comecei a entender um pouco mais, a estudar um pouco mais as técnicas, os cortes, pegando algumas dicas. Na internet tem tudo, a internet é um mundo, né? Então hoje, um dos maiores prazeres que eu tenho, com certeza, é fazer churrasco, irmão. E de você tá com seu coroa, com seu filho, aquele encontro de gerações, e o pagode comendo, como é que funciona, né, cara? Essas memórias que ficam, né? É muito bom, e você tá em segurança, né? Pelo menos assim, teoricamente você tá em casa, você fica uma coisa relativamente justa, né? Você não tá. Você senta num barzinho, você vai pagar. Sentou, você tomou uma cervejinha, comeu um negócio ali, você deixa R$ 150, né? E é Nossa, mais. é verdade. Quando você faz uma compra de churrasco, é mais democrático, né? Digamos assim. A gente junta, são quantas pessoas? São 10. Galera, eu vou comprar as carnes então, beleza? Isso já é uma atribuição automática que acontece, assim, nos grupos que eu participo. Vai ter um churrasco, a galera já sabe que eu vou lá no Rodrigues e vou comprar as carnes. E a gente divide, fica justo, bem democrático e todo mundo come muito bem. Né? Cada um leva a sua cerveja, enfim. Aí rola o pagode, rola a resenha, rola o bate-papo. É muito bom, irmão. Ah, muito legal. Leozinho, vamos. Tudo que é bom dura pouco, né? Já estamos aqui para 5 minutos para completar 1 hora, nem parece que passou, né? Só mandar uns abraços aqui. A Marina Fraga do Arte tá também, ó, brabíssima. A Cif Ferreira participou pra caramba, pediu pra você cantar. Até que a gente fez uma palhinha aqui, né? Só uma introduçãozinha. E aí eu gostei daqui do comentário, deixa eu ver se eu acho, que é Franklin. Robert Diolo, podem tratar de fazer a parte 2 dessa live. Vamos conversar, né, Leozinho? Pra gente fazer, então, a parte 2 aí, trazer mais essa resenha, mais esse bate-papo aqui tranquilo, né? Sobre a vida, a gente tem que acreditar que a vida é boa, que as pessoas são boas e que a gente tem coisas boas para se agarrar e ter esperança no mundo também. Acho que essa minha ideia é sobre isso. O pessoal tá perguntando que dia a gente vai agilizar depois, hein, né, Leozinho? Depois a gente tá com o tempo, né? Vamos ver se a gente faz aí semana que vem ou na outra, outro bate-papo legal. Quem sabe a gente não tem outras novidades, né, meu amigo? Legal, com certeza, irmão. Pô, um prazer muito grande estar aqui com você. Tô vendo que tem muita gente legal aqui, né? Muita gente comentando. Cabral tá na área, que legal, cara. Muita gente legal. O Davi, meu Aí primo. falamos dele, hein, Cabralzão. Com certeza. E tem aqui, eu vi aqui o Alisson Maia tá na área também, que é um grande parceiro de composição. A gente tem várias músicas juntos. E um grande parceiro que eu tenho também, eu tenho muita música com ele mesmo, assim, é o Ticrezo PC. Ticrezo PC, que fala meu poeta. Pô, Ticrezo, obrigado pela parceria, irmão. A gente tá fazendo, Diego, eu e o Ticrezo, a gente tá fazendo muita música. Ele é um ótimo melodista do interior de Minas, Campo Belo. Ele me manda muito material, muita coisa, e a gente tá com
tem muita coisa boa acontecendo com o material que eu estou fazendo com o Ticrezo. Vamos cruzar os dedos aí, como diz o Bruno Gabriel. Exato. Vambora, que legal, irmão. Carol Sena, pra você ver o tamanho do nosso alcance aqui, tá? Carol Sena dizendo que tá no trânsito de Manaus e assistindo a gente aqui nessa live. Thiago Cabral tá me mandando um beijo. Um beijo aí pro Cabral. O Cabral jogava bola comigo no ensino fundamental, rapaz. Aí é muita história pra contar, né? Quando eu vi ele dando palhetada com você no churrasco, eu fiquei pirado. Já deixa aqui me oferecendo mais uma vez pra um dia você me chamar pra esse churrasco aí, quando tudo isso aí melhorar. Com certeza vai passar, né, Leozinho? Com certeza, cantor, Alan tá na área também, Alan, grande artista, grande cantor, tá começando a se aventurar no lance da composição. Muita gente legal passando por aqui. É bom a gente conversar sobre isso, né? Porque o Rômulo, que comentou mais cedo, há um tempo atrás, eu até conversei com ele, ele disse que ele tem essa vontade de compor, mas ele não sabia por onde começar. E aí eu falei pra ele, cara, eu comecei também sem saber de nada. Continuo sem saber de nada, mas assim, pelo menos sei um pouquinho a mais do que há 3 a 4 meses atrás. Mas é isso, irmão. Pô, obrigado pela oportunidade de a gente bater um papo sobre jornalismo, sobre reportagem. Te admiro muito, gosto muito do trabalho que você faz, tanto do ponto de vista de narração, quanto dos versos. Acho que você tem uma sacada, pelo menos a sacada que você tem me agrada muito, né? Foi o que nós falamos, né? Com certeza vai desagradar também. Faz parte, né? Eu acho que faz parte de todo o trabalho que a gente faz. Só que o seu talvez um pouquinho mais, com uma pitada um pouquinho mais salgada por causa dos temas, né? Espinhosos, bem espinhosos. É isso aí, mas a gente vai indo, né? E também se expressando, né? Eu entendo muito essa parte, assim, quando eu comecei a fazer, que eu ia pisar em alguns calos, né? Minha própria família não gosta muito das coisas que eu digo da forma que eu penso. Mas é isso, a gente vive... Gostam tanto de falar que a gente vive numa parte democrática, no mundo democrático, então esse pessoal também tem que aceitar quando é contra eles. Leozinho, muito obrigado pela participação. Muita gente tá pedindo aí pra você cantar pra acabar, cara. E aí é com você, o musicista, o cantor, o compositor, pelo menos uma palhinha, porque eu já ouvi você cantando sim. Vamos lá. Fazer um trecho, já que a gente falou de pagode, de futebol, de samba, tem uma música minha chamada Princesinho Vagabundo, que inclusive tá aí no meu Instagram, então parte. Tu gosta dessa, né? Eu lembro que tu comentou, tu gosta dessa. Ela fala assim, ó. Nós somos Polo Norte Caldeirão, razão e emoção. Eu ando na linha, ela na contramão. Ela desfruta os melhores sabores e aromas. Eu só penso em cerveja, futebol e samba. Que coisa louca, vai entender a paixão. Tá geral de queixo caído com a nossa união. A gente prova todo dia para o mundo. Se o santo bate, o beijo cola, fica junto. A princesinha se apaixonou pelo vagabundo. Subiu o morro e foi um abraço. Já faz um mês que ela não usa mais o salto. Gostou da favela e do partido alto. É comercial, né? Música com lelelele, laiá, laiá, a galera gosta, né? Tem que ter as vogais, né? Tem que ter, cara, tem que ter. Nós só mandar mais um abraço aí, Fabiola Constância, aí também apareceu, jogadora do vôlei aí, de areia. É isso, pessoal. Obrigado aí pra todo mundo que acompanhou. A gente teve uma média de audiência boa aí também, viu? Sempre entre 15 e 20 pessoas. Muito legal. Agora eu vou salvar essa live e botar no IGTV pra quem quiser rever aí. Tá em casa no @eu.diegomarques. E aí também o Léo Russ, com 3S, né, Russinho? Pro pessoal aí também que tiver interesse em acompanhar esse crescimento aí, porque eu vou seguir também, pode ter certeza, divulgando as músicas nos meus stories, tá ok? Isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, irmão. O dia que você quiser bater mais papo, a gente tá aí, tá à disposição. E continue firme nesse teu trabalho, que eu tenho certeza que bons frutos virão, não tenho dúvida disso. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo. Igualmente, fiquei empolgadíssimo aí com as novidades. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.